Os plásticos vão nos ajudar a desvendar as origens do universo? É isso mesmo? Vamos descobrir. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um super material, literalmente um material da NASA, a poliimida. E se você quiser conhecer um pouquinho mais desse material e como ela vai ajudar os seres humanos a descobrirem e desvendarem as origens do universo, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante sobre esse assunto. Antes de começar, porém, se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo, já garante a sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo para passar a receber conteúdo técnico sobre polímeros regularmente. Já deixa o seu like nesse vídeo para ganhar relevância e ser entregue para a maior quantidade possível de pessoas que se interessem pelo tema de materiais poliméricos e também pelos temas do espaço. E já aproveita e compartilhe esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar por esses temas, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos técnicos de redes sociais, para todas as pessoas profissionais da indústria de moldagem de plásticos, indústria de projetos, indústrias de matérias-primas e indústrias em geral que possam estar ligadas à alta tecnologia e profissionais da academia, como alunos, pesquisadores e professores, enfim, todo mundo que possa se interessar por esses temas, tá bom? Fique atento e fique atenta a todos os links que estão na descrição desse vídeo. Tem link para curso online, tudo sobre moldagem por injeção, molde de plástico, substituição de metais por plásticos, polímeros, enfim, tudo que está relacionado com essa indústria estão os links aqui na descrição, tá bom? E no fim desse vídeo vai ter os QR Codes para você poder se inscrever e garantir a sua vaga nos meus cursos online, tá certo? Vamos lá então. Vamos entrar no tema desse vídeo falando a respeito das poliimidas e você vai ter um material muito especial que você vai poder baixar, tá aí na tela agora, o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo também. E como você já deve ter imaginado, a gente vai falar a respeito do telescópio espacial que foi lançado recentemente. Você provavelmente acompanhou nas redes sociais toda a divulgação, todas as análises muito interessantes a respeito do telescópio James Webb, tá? E a gente vai discutir um aspecto do James Webb que são os seus escudos de calor, que são feitos por um material plástico de engenharia muito interessante, que são as poliimidas. Tá? Então a gente vai falar a respeito desse escudo térmico do James Webb, falar um pouquinho do material que dá origem, que compõe esse escudo térmico, para mostrar aí para você como os materiais plásticos vão ajudar os seres humanos a desvendar os mistérios do universo, tá certo? Bom, para que você possa se ambientar no tema que a gente está trazendo aqui, eu vou falar um pouquinho a respeito do telescópio, tá? Não vou entrar em muitos detalhes. Esse aqui é o telescópio James Webb, que foi lançado recentemente, tá? Essa é a cara dele, ele tem um espelho aqui de 6 metros, mais de 6 metros de diâmetro, um espelho com alta tecnologia, tem toda uma geometria interessante, tem um espelho secundário aqui, lá dentro tem mais espelhos para dar nitidez, uma série de instrumentos para análises das imagens que ele vai captar, principalmente equipamentos para análise de infravermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio, que ele vai analisar, tá? E ele está montado em cima de uma estrutura que é chamada de um escudo de calor, que é o tema do nosso vídeo aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito de como ele funciona, a função, onde ele vai trabalhar, quais são as condições, enfim, o que esperar do telescópio. Eu não vou entrar em muitos detalhes, não é o foco aqui do canal, mas eu vou deixar o link aqui em cima do canal do Space Today, que é um canal muito interessante, fala sobre todos os aspectos relacionados à pesquisa espacial, sobre ciência e tecnologia. Você vai lá e vai curtir então todas as explicações e os vídeos que o Sérgio do canal Space Today vai dar para você, tá? Aí o link para você poder acompanhar e conhecer tudo a respeito do James Webb, tá certo? O que nós vamos nos focar aqui nesse vídeo, então, é com relação ao escudo de calor. O que acontece é que esse telescópio ele precisa trabalhar a baixíssimas temperaturas. Na verdade, os equipamentos
que compõem o telescópio precisam trabalhar a baixíssimas temperaturas. Para você ter uma ideia, da ordem de menos 270 graus são as temperaturas que precisam estar envolvidas aqui nessa região do telescópio para que ele funcione corretamente, não sofra nenhum tipo de interferência e não sofra danos ao longo do tempo. Certo? Para isso, ele possui esse escudo de calor que é feito de um material que a gente vai discutir daqui a pouco, que são as poliimidas revestidas com uma série de outros materiais. Aí a gente vai entrar em detalhes disso daí, tá certo? Vamos falar então desse escudo térmico, né? Como eu falei, o telescópio vai trabalhar a temperaturas de menos 270 graus aproximadamente. Os equipamentos precisam estar a essa temperatura. Porém, quando ele está lá em órbita, ele vai receber radiação direta do Sol, a luz do Sol, que se não tiver nada para proteger esses equipamentos, vai aquecer o telescópio a temperaturas muito elevadas, o que pode vir a danificar os seus equipamentos. Então a gente está falando do escudo térmico e aqui eu tenho o detalhe só do escudo, removendo toda a parte de cima dos equipamentos, do espelho e do telescópio. E essa imagem é muito interessante porque primeiro ela dá uma noção do tamanho, né? Você tem aqui uma pessoa que trabalha no projeto desse telescópio, obviamente antes do lançamento, e você tem uma ideia então do tamanho desse escudo térmico. Para se ter uma ideia da comparação, as medidas se equivalem a uma quadra de tênis. Tá? Então é realmente algo muito grande. E outra coisa que você pode perceber é que na verdade são 5 camadas. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 e a 5ª camada aqui embaixo de escudos térmicos. Eles estão separados por uma distância específica, tá? E essa separação visa o quê? A transmissão de calor no espaço ela se dá por um único mecanismo, que é a radiação. Não existe condução, não existe convecção de calor no espaço, só radiação. E o espaço em si ele é muito bom isolante térmico, tanto que só a radiação que é o mecanismo de transmissão de calor. Então esse espaço aqui visa a ter vácuo, o vácuo do espaço entre uma camada e outra como meio isolante também de transmissão de calor. Tá? E eu tenho uma imagem aqui que vai ajudar a entender o que está acontecendo. A gente tem aqui como se fosse um esquema das 5 camadas desse escudo de calor. A gente tem aqui a luz solar, os equipamentos vão estar desse lado, né, o espelho e todos os equipamentos vão estar desse lado. E o que acontece é que a luz solar por radiação vai então incidir na primeira camada. A gente sabe que os materiais plásticos são excelentes isolantes térmicos, então eles vão fazer uma primeira barreira ali. E como eles são recobertos, esses filmes são recobertos por uma película, uma fina película de alumínio e também de silício dopado. Também não vou entrar em detalhes desses recobrimentos, eu volto a direcionar vocês para o canal do Space Today, que tem todas as informações, ou ao site da NASA, que tem o link aí no PDF também, tá, para buscar mais informações, mas esse recobrimento visa ajudar a refletir a radiação de volta para o espaço e não permitir que ela chegue até os instrumentos. Tá? Mas é óbvio que uma pequena parte desse calor vai passar da primeira película, né? da primeira parte desse escudo térmico. Mas aí ela vai ter uma resistência do próprio vácuo do espaço, vai refletir na segunda película e vai ser enviada de volta para o espaço. E de novo a gente vai ter uma pequena parcela dessa radiação passando, vai acontecer a mesma coisa, vai ser refletida e vai voltar para o espaço até que a gente vai chegar na última camada e a gente vai ter um mínimo de radiação ainda permeando essas camadas do escudo térmico e, portanto, a gente vai ter uma temperatura aqui dentro dos padrões que são esperados para o funcionamento do telescópio. Tá? Então esse é o princípio de funcionamento. Tá? Agora vamos falar um pouco, o nosso interesse é falar a respeito do material. Né? Qual é o material? Dá para você imaginar que nessas condições, exposto à radiação direta do Sol, exposto a temperaturas super baixas, um ambiente extremamente agressivo, não é qualquer material que poderia ser utilizado. E de fato não é. Um material que a gente está falando é um material chamado poliimida. Esse é o nome técnico do material. Você já deve conhecer, que acompanha aqui o canal, as poliamidas, que são os nylons. Esse aqui é um material diferente, ele é uma poliimida, um outro tipo de material plástico, um outro tipo de composto orgânico que dá origem a esse material.
E ele tem um nome comercial, existem vários nomes comerciais para as poliimidas, tá? Mas no próprio site da NASA eles mencionam um nome comercial, Capton, por isso que eu estou usando aqui, é um nome comercial da DuPont que fabrica esses filmes e outros materiais baseados em poliimida. Tá? E como eu falei, esse filme de poliimida é revestido, no caso do escudo térmico do telescópio, é revestido de alumínio e silício dopado. São finas camadas, menores que um fio de cabelo, quando a gente conta toda a espessura de cada uma das camadas do escudo térmico, cada uma delas é muito, muito, muito fininha, menor do que um fio de cabelo, já contando com os revestimentos de alumínio e de silício que vão ajudar na reflexão da radiação de volta para o espaço. Então, o próprio filme ele vai servir de substrato para o alumínio e para o silício para fazer essa reflexão da radiação e ele, como sendo um material plástico, vai atuar também como isolante térmico, ajudando a reduzir ainda mais a temperatura. E tudo isso foi engenheirado, né, foi planejado para que a temperatura no final ali nos instrumentos fosse da ordem de menos 270 graus, que é o que eles precisam para trabalhar adequadamente. Tá certo? Muito bem. O que é a polimida? Vamos falar um pouco do material, tá? A polimida ela é formada pela polimerização de diisocianatos ou diaminas, então a gente pode usar ou diisocianatos ou diaminas, e reagir uma dessas duas substâncias com dianidridos, formando a seguinte estrutura. Então você já vê que na estrutura, essa aqui é a unidade repetidora do polímero. Se você quiser saber um pouco mais o que é a unidade repetidora, tem vídeos aqui no canal falando a respeito do básico dos polímeros, mas tem o meu curso Introdução a Materiais Plásticos, que tem aqui o link na descrição desse vídeo para você poder entender direitinho o que é a unidade repetidora. Isso daqui é a menor unidade que vai se repetir na molécula de uma poliimida. E você vê que é realmente um material extremamente complexo, tá? A gente tem aqui o que caracteriza uma poliimida, então esse átomo de nitrogênio ligado num carboninho, num outro carboninho, e ambos os que estão ligados no nitrogênio com uma dupla ligação no oxigênio. Isso aqui é o que caracteriza uma poliimida. Você tem ele aqui, você tem ele aqui, e a molécula continua para os dois lados. No caso aqui, a gente está falando de uma poliimida aromática. Você vê os anéis aromáticos aqui, né? Mas as poliimidas existem tanto no formato aromático quanto no formato linear. E esse é um dado muito interessante das poliimidas. Elas podem ser tanto termoplásticas quanto termofixas, a depender da configuração molecular. Existem várias rotas para a obtenção de poliimidas. Também nesse vídeo aqui não vai dar tempo da gente falar de todas, mas é muito interessante você saber que dependendo de como você forma, de outros comonômeros que você pode introduzir além dos diisocianatos, além das diaminas, além de todos os componentes que a gente está falando, dos dianidridos, você pode introduzir outros comonômeros e ter propriedades diferentes dos materiais. Então ela pode variar desde materiais que são termoplásticos e, portanto, podem ser fabricados ou podem ser convertidos a partir de processos de fusão, como injeção, extrusão e etc., ou elas podem ser termofixas, aqueles materiais que não são recicláveis, não se fundem praticamente, e aí eles vão ser moldados por formação direta, que basicamente vai ser uma sinterização, assim como a sinterização de cerâmica, sinterizações de metais, e depois uma usinagem para você ter o formato final da peça, tá certo? Então essa é uma característica bem interessante das poliimidas, essa versatilidade de organização química e de apresentação dos materiais. As principais propriedades de uma poliimida, né? Por que ela foi utilizada lá no escudo de calor de um telescópio espacial? Bom, primeiro, ela tem uma expansão térmica extremamente baixa. Então, quando exposto a variações de temperatura, ela praticamente não muda de dimensão. Esse é o primeiro fator muito importante, principalmente quando a gente está falando de condições extremas de temperatura. Tá? E para equipamentos de precisão. Ela tem uma estabilidade térmica altíssima, que vai de menos 270 graus até mais de 500 graus. Então, a faixa de trabalho desse material é muito, muito, muito grande, sem praticamente perder propriedades. É óbvio que o comportamento mecânico do material pode mudar, ele pode ficar um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais flexível, mas em termos de manutenção de propriedades e sobrevida, ele tem uma faixa de temperaturas que praticamente nenhum outro material plástico possui. Tá? É um material que tem excelente resistência à radiação. Óbvio,
de acordo com a modificação molecular que você faz. Usando alguns comonômeros, você consegue fazer com que o material sobreviva à radiação. Então, por isso, ele é utilizado no espaço, já foi muito utilizado em muitas outras missões espaciais, tá? Exatamente porque, como os componentes vão estar expostos diretamente à radiação solar, a gente precisa de um material que não vai se degradar completamente quando exposto a esse tipo de condição. Tá? É um material autoextinguível, então, naturalmente, intrinsecamente autoextinguível, ele, quando você incinera esse material, quando você expõe esse material à chama, ele pega fogo, obviamente, mas à medida que você remove a fonte de calor, remove a fonte de chama, ele naturalmente extingue essa chama e não propaga o fogo. Tá? É um material que é transparente a micro-ondas. Ele, na forma de filmes, ele é transparente também. Você viu lá aquele filme com uma coloração meio âmbar, né, típico das poliimidas, mas não no sentido óptico, no sentido de permitir de ser imune às micro-ondas. Então também para aplicações espaciais e aplicações, muitas delas no nosso dia a dia, isso é muito interessante. E finalmente, ele tem uma excelente isolação elétrica e resistência química. É um material realmente com propriedades muito elevadas. É, como eu falei, literalmente um material da NASA. Né? Um material que é usado em muitas aplicações de alta tecnologia. Agora, de onde vêm essas grandes propriedades que o material possui? Vem exatamente da estrutura molecular e de algumas particularidades da molécula desse material. Se a gente analisar a molécula desse material, a gente vai ver que dentro da molécula existem segmentos que são abundantes em elétrons, tem uma densidade de elétrons mais alta que em outras regiões. E, portanto, há uma troca de elétrons entre essas regiões vermelhinhas e azulzinhas que você está vendo aqui, e isso faz com que o material aumente a força de ligação entre os próprios átomos que compõem a molécula desse material. É óbvio que as estruturas aromáticas contribuem muito para a resistência mecânica do material, e muitos outros materiais que a gente já falou aqui que tem essa estrutura aromática são muito interessantes do ponto de vista de propriedades. Mas além das propriedades mecânicas advindas desses anéis aromáticos, existe essa troca de elétrons que faz com que a coesão molecular desse material seja extremamente elevada. E não só dentro de uma mesma molécula, mas entre as moléculas, as diferentes moléculas que compõem as poliimidas, essa doação de elétrons existe também, aumentando ainda mais a interação entre uma molécula e outra, o que faz com que o material então aí tenha propriedades muito acima do que a gente encontra em outros materiais e possa ser utilizado em todas essas aplicações interessantes. E quais são, então, essas aplicações que a gente está discutindo quando fala das poliimidas? Vamos dar uma olhada. As aplicações para as poliimidas vão desde eletrodomésticos que a gente tem na nossa casa, então pequenas peças e componentes que vão nos compressores de refrigeradores ou de outros aparelhos que trabalham com a transmissão térmica, com o ar-condicionado também. Então, pequenas pecinhas que vão dentro dos compressores, até peças que vão internamente em micro-ondas também, lembra da resistência à radiação, transparência a micro-ondas desses materiais? Então, vão trabalhar em ambientes extremamente agressivos, suscetíveis a trabalhos, principalmente que envolvem movimento relativo, que o material está sujeito à abrasão, e normalmente, quando a gente não pode lubrificar essas peças, as poliimidas são muito interessantes devido à sua alta resistência ao desgaste também. Tá? Na área automotiva, muito utilizado, principalmente em regiões, de novo, onde a gente precisa de movimento relativo e onde a lubrificação nem sempre vai ser tão efetiva. E aí a gente encontra nas poliimidas materiais que podem sobreviver a condições extremamente agressivas. E, obviamente, nas mais diversas aplicações aeroespaciais, componentes de motores de avião, componentes aeroespaciais, como a gente está falando aqui, tá? E uma aplicação bem interessante que são arruelas de vedação em rotores de helicópteros, principalmente helicópteros militares que trabalham em condições severas, em ambiente onde a lubrificação pode ser comprometida, como por exemplo areia de deserto e por aí vai. Normalmente essas peças de poliimidas encontram grandes aplicações nesse tipo de solicitação. Aqui estão alguns exemplos de pecinhas de poliimidas moldadas por formação direta, então sinterizadas, ou então sinterizadas em pré-formas, como esse taruguinho aqui, que depois vão ser usinadas
em outros tipos de componentes. Então a gente está falando aqui de pequenos eixos, pequenos mancais, pequenos anéis de desgaste que vão ser usados nessas condições de baixa lubrificação ou ausência de lubrificação e condições de altas temperaturas, condições de exigência química bastante elevada. Então aqui estão os exemplos de pecinhas em poliimidas. E normalmente as poliimidas, quando você vê aqui essas poliimidas de coloração mais escura, normalmente elas também são modificadas com outros polímeros, como por exemplo teflon, grafite ou algumas fibras de reforço para aumentar ainda mais as características dependendo da demanda da aplicação. Tá? Isso é possível também. Uma outra aplicação bem interessante, na forma líquida, essa resina pode ser utilizada, e é muito utilizada, como verniz de isolação elétrica para cabos elétricos. Então, normalmente os cabos elétricos possuem essa coloração um pouco mais diferente. Obviamente, cabos de cobre já têm uma coloração bastante parecida com essa que você está vendo, mas as poliimidas são umas das responsáveis por essa coloração aqui em cabos elétricos que são feitos por outros metais, né? Então, quando o isolamento elétrico precisa de uma camada muito fininha, resistência a altas temperaturas, resistência química, normalmente o condutor ele é recoberto com um verniz, e esse verniz é à base de poliimidas. Os filmes de poliimida são muito utilizados, além das aplicações espaciais que a gente está comentando, para aplicações elétricas em circuitos flexíveis. Como ele tem uma característica muito interessante de isolação elétrica, ele permite que os circuitos elétricos sejam impressos diretamente nos filmes de poliimida, e aí você tem então circuitos elétricos flexíveis que podem se moldar a geometrias extremamente complexas e também, por conta da pequena espessura, podem se adaptar a diversos tipos de ambientes. E na forma de filmes e fitas, eles são muito utilizados principalmente como isolantes elétricos em motores elétricos que vão trabalhar em ambientes agressivos com altas temperaturas, sujeitos a todo tipo de situação mais severa, tá certo? Então esses são os detalhes a respeito das poliimidas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que dúvidas ele ajudou a eliminar, que problemas ele ajudou a resolver e que projetos ele ajudou a desenrolar. Conta para mim um pouco de como esse conteúdo te ajudou. Me manda um e-mail, deixa uma mensagem, escreve um comentário aqui nesse vídeo, tá certo? Aproveita para pegar o QR Code de todos os meus cursos online que estão aí na tela que você está vendo agora. Me fala a respeito de outros conteúdos que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos e artigos como esse que te ajudam no seu dia a dia. E finalmente, se você quiser ter mais conteúdo, acesso a conteúdos exclusivos, faça como esse pessoal que está aqui do lado e se torne membro aqui do canal, e isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade e diferente para você poder expandir o seu conhecimento na área de polímeros. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!